Olá, gente. Bom, antes de tudo, eu queria deixar um recado para esse povo que acha que tudo o que eu gravo é como uma indireta. Gente, eu quero deixar claro que eu não tenho nem porquê dar satisfação, mas são coisas que muitas vezes vêm na minha cabeça. E eu não tenho culpa se você toma como uma indireta. Eu só digo que são coisas que vêm, ou até mesmo experiências, ou pode ser experiências passadas, mas infelizmente aquilo que eu falo, você toma como pessoal, toma como que é algo íntimo teu, aí o problema já não é meu. O problema é teu, porque aí significa que a carapuça serviu, né? Mas vamos começar esse vídeo com algo que eu estava pensando esses dias. Você lembra daquele jogo? A gente fazia muito antes. Hoje você está perdendo um pouco. É o tal do Amigos Invisíveis. Você lembra como era? Você comprava um presente, ou a gente comprava um presente, e ali você tinha que descobrir quem era seu amigo invisível. Era assim, né? Amigo invisível. E eu tava pensando sobre esse jogo de antes, sobre o amigo invisível, que é aquela pessoa que começava antes a falar aquelas coisas boas, sabe? Como era aquele. Ah, porque meu amigo invisível é uma pessoa assim, uma pessoa assado, e aquela bajulação, aquela puxação de saco, aquela expressão toda, e depois descobria quem é. E eu estava pensando esses dias sobre o inimigo invisível. Gente, é babado. Mas o que seria Robson, o inimigo invisível? Seria aquela pessoa que está constantemente ali no seu grupo social, em que você acha que é seu amigo, e esse tipo de pessoa tem uma intenção contrária ao que você pensa que ela tem sobre você. Normalmente, nossos inimigos invisíveis são aqueles tipos de pessoas que eles são como espiões. Eles se infiltram, eles necessitam saber da sua vida, eles querem entender, eles julgam, eles estão constantemente com um tipo de aparência de amabilidade, de bondade, mas no fundo só querem tirar informação. E é preocupante. Então, para entender sobre esse inimigo invisível, que é diferente do amigo invisível daquele jogo em que a gente expressava aquelas coisinhas boas, o inimigo invisível é diferente. Ele se infiltra de forma em que ele quer simplesmente buscar informação e ele seguirá ali naquele grupo, e dessa informação ele vai transmitindo para os outros coisas sobre você. Fulano é assim, fulano é assado, fulano não é como você pensa, fulano, eu convivi com fulano, eu sei como é fulano. Aquele tipo de pessoas que acham que te conhecem de muito tempo, que já conhecem toda a sua vida. E eu comecei a analisar sobre esse fato de inimigos invisíveis, que são pessoas que estão constantemente em guerra com elas mesmas, mas acham que você é o problema e necessitam se alimentar dessa diversão que é falar mal do outro, tentar prejudicar o outro, e é como que eles não querem se afastar porque esse é um tipo de divertimento para eles, porque quanto mais eles querem sentir-se importante, diminuindo os outros, isso transforma neles em uma sensação de superioridade. Então aquele inimigo invisível é aquela pessoa que você... Já viu aqueles filmes de ação em que você vai tentando descobrir quem é aquela pessoa cruel, quem cometeu o crime, e no fundo você tem uma surpresa e você diz, eu não imaginava. E assim hoje em dia é na nossa vida, porque muitas vezes a gente tem essa surpresa, em que muitas vezes a gente fala mesmo que a traição sempre vem de pessoas que a gente menos espera. Seria como esse filme. Então eu estava pensando sobre essa questão de inimigos invisíveis, que são pessoas que realmente elas em si mesmo têm um sentimento não só de inferioridade,
mas um sentimento de vingança, vários sentimentos negativos que começam a ver os outros como que se fossem os outros uma ameaça para eles. E é engraçado que eu comecei a perceber que esses tipos de pessoas começam a achar que tudo é como que se fosse uma forma de duelo. O outro faz, eu quero fazer melhor. O outro faz isso, eu vou demonstrar que eu sou melhor. Como que se a vida fosse um duelo constante em que quem é o melhor que quem. E muitas vezes a gente tem que entender, ainda mais hoje em dia com as redes sociais, que as pessoas gostam de mostrar as suas vidas, gostam de expressar as coisas que elas fazem. A maioria dessas pessoas que tem uma baixa autoestima, que eu não vou chamar de invejosos, eu vou chamar de pessoas com uma baixa autoestima, porque realmente essas pessoas muitas vezes têm uma vida boa, mas por vício próprio eles necessitam se alimentar dessa coisa negativa que é falar mal do outro, que é tentar demonstrar que eu sou superior a você, e para isso você não pode ser superior a mim, porque eu sou melhor que você. Então vive esse duelo constante em que eles tentam querer se desgastar eles mesmos, como que se fosse um combate, um ringue de sentimentos em que eu quero ser superior a fulano porque não aceito que fulano e ciclano seja melhor que eu. Em casos, porque quando se resulta ser o seu próprio entorno, não tem problema nenhum. E eu estava pensando nesse caso sobre inimigos ocultos, e às vezes parece ser desgastante, porque você não sabe em quem confiar, você não sabe quem realmente é uma pessoa sincera, honesta. E eu penso que nessa questão de rivalidades internas com a própria pessoa, porque eu digo, se você começar a olhar o outro com sentimentos como que se você estivesse num combate em que eu necessito ser melhor, o problema está em você, não está no outro. Deixa o outro fazer o que ele quer, a vida é dele, ele se expressa da forma que ele deseja. Mas quando você vê que o outro, a forma de expressar do outro, transmite em você algo que você não gosta, aí você tem que começar a trabalhar, coleguinha. Você tem que começar a trabalhar com isso. E eu comecei a analisar sobre esses de inimigos, porque na verdade o inimigo próprio é a própria pessoa que cria em si inimigos por sua perturbação mental, porque esse sentimento em que ela necessita ser superior ao outro faz que ela comece a ver todo mundo como uma ameaça. Não todo mundo, algumas pessoas, porque eles começam a escolher quem sim e quem não. E esse inimigo oculto, ele sempre vai agir como se ele fosse uma pessoa boa, como se ele fosse uma pessoa honesta, como se fosse uma pessoa sincera, porque ele necessita estar camuflado. Ele necessita, seria como aqueles tipos de manipuladores, né? Aquela pessoa manipuladora é tipo aquele problema de quem vai à guerra. Porque um sargento, um general, ele fica à margem e ele envia os soldados para morrer por eles. Então o inimigo oculto, ele age assim. Ele age de uma forma em que ele se ancla ali no meio desse grupo, ele começa a se envolver, mas quando quer jogar veneno, quando quer prejudicar alguém, ele fica à margem, oculto, porque ele não quer que os outros sepam ou saibam que realmente todo problema, toda fofoca saiu da boca dele. Então ele sempre vai buscar alguém que possa ser como seu secretário e representante das más informações ditas. Eu não sei se vocês entenderam. Então, tem muita gente hoje em dia relacionado com a gente que, na verdade, que são inimigos ocultos e não amigo oculto. E por isso, muito cuidado. E muitas vezes é bom a gente confundir esses tipos de pessoas. Dar informações que não são, tentar deixar a cabeça deles confusas, e assim você vai ver. Um abraço de Robson Reis.